Cruzeiro, porque o mercado tá agitado para os torcedores cruzeirenses, essa segunda-feira movimentada. Mais 2 reforços anunciados, o goleiro Jailson, ex-Palmeiras, e o zagueiro Sidney, que estava jogando no Betis da Espanha. Até agora são 9 jogadores anunciados. Vale lembrar que o Cruzeiro tem que pagar a dívida na FIFA para poder registrar esses jogadores. Nesse início de semana movimentado, boa tarde para você, Josias Pereira. Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. A gente traz uma movimentação muito grande no Cruzeiro, né, Duda? Desde a semana passada, o Cruzeiro anunciando um pacotão de reforços. Temos 10 nomes contratados, mais 9 foram anunciados até o momento. Mais 2 nesta segunda-feira. O Cruzeiro já começou movimentando muita segunda-feira aí pela manhã. O estagiário do Cruzeiro está trabalhando assim de forma muito pesada no Twitter. E hoje nós tivemos aí 2 jogadores experientes sendo anunciados pelo clube. Começando com o goleiro Jailson, de 40 anos, jogador contratado para ser o substituto imediato do goleiro Fábio, que tem 41 anos. Muitos questionamentos em relação a essa contratação do Jailson, que tinha encerrado o seu contrato com o Palmeiras. Ele estava no Palmeiras desde 2014, fez parte aí dos grandes times palmeirenses que conquistaram vários torneios, inclusive as 2 últimas Copas Libertadores da América. Jailson, que atuou nessa temporada por 18 jogos, e o último foi aquele empate com o Atlético na 35ª rodada por 2-2. Ele sempre vinha substituindo o Everton, né, que foi chamado várias vezes para a seleção brasileira. Então, um jogador que estava em constante atividade. E o outro nome do Cruzeiro é o zagueiro Sidney, de 32 anos, que estava no Real Betis da Espanha, jogador revelado pelas categorias de base do Internacional. Ele foi vendido ao Benfica em 2008 por 12 milhões e meio. E tem uma curiosidade em relação a ele. Ele foi, durante muito tempo, continua sendo, obviamente, um dos melhores amigos de Alexandre Pato. Os dois dividiam, até mesmo moraram juntos lá em Porto Alegre. Naquela época que o Pato foi vendido, negociado com o Milan inclusive esteve interessado na contratação aí do Sidney, né? Mas o Sidney acabou indo para o Benfica e fazendo uma carreira de 12 anos praticamente no futebol europeu, jogando pelo Besiktas, outros clubes aí da Europa, até chegar ao Real Betis. Inclusive fez gol no Real Madrid no ano passado. Ele também fez um golaço pra cima do Raio Vallecano, que o próprio Cruzeiro compartilhou nas redes sociais. É um jogador que não atua desde março do ano passado. Ele encerrou o seu contrato em agosto com o Real Betis, rescindiu de forma amigável. Então é um jogador interessante para compor essa defesa, que com certeza Pedro e Duda melhorou bastante em relação aos nomes que o Cruzeiro tinha, né? Que era Brock, Joseph, né? Jogadores que realmente, torcida do Cruzeiro ficava com o pé atrás, mesmo que esses atletas não estejam jogando com certa regularidade. Caso do Maicon Roque também, que chegou, que ficou um tempo sem jogar ali depois que ele saiu do Al Nassr. De qualquer forma, são jogadores com mais tarimba, mais renome para compor esse sistema defensivo. O que vocês acham também desses nomes anunciados hoje? O sistema defensivo do Cruzeiro acho que foi um dos grandes problemas em termos de falhas, né, do Cruzeiro. Era um time que criava pouco, que perdia muitos gols, mas eu acho que de fato a defesa demorou muito para se assentar na Série B desse ano, e as peças eram as principais culpadas, porque apesar das mudanças a gente via que tecnicamente o time não evoluía muito bem, né? Eu acho que o Sidney, como o Josias trouxe aí o histórico, e o Maicon, que a gente conhece muito bem, são nomes muito melhores, tendem, como o Josias falou, a melhorar sim, no meu ver. Peças tecnicamente, a gente sabe que só aí já melhora por si só, o que é importante pro Cruzeiro, mas eu acho que a experiência também conta. É o que eu sentia falta do Cruzeiro das 2 últimas temporadas, jogadores mais cascudos, preparados para jogar uma Série B. Isso se iniciou na última semana, as contratações do Cruzeiro. Agora, eu posso até passar a bola pro Josias, que pode me dizer melhor. A contratação do Jailson, para mim, ela é um pouco sem explicação. Claro que tudo bem, o Fábio realmente já está aí na casa dos 40, se eu não me engano, mas é ainda um grande goleiro, assim como o Jailson é um grande goleiro. E trazer outro jogador praticamente da mesma idade para disputar uma Série B, isso não entra muito na minha cabeça no sentido de idade mesmo. Não estou falando de desempenho, é incontestável tanto Fábio quanto Jailson. Dois jogadores, 2 goleiros enormes no que fazem. Mas em questão de idade, eu penso ainda porque a contratação do Jailson para ser o substituto imediato do Fábio, que é um grande goleiro, viu, Josias? E depois que o
responder, a gente vai a São Paulo para ouvir um pouco mais com detalhes aí sobre o Jailson. Pode falar, Josias. Exatamente. O que a diretoria do Cruzeiro explicou, até em contato hoje pela manhã aí com alguns membros também e da Comissão Técnica Celeste, é que a contratação do Jailson se dá pelo seguinte: no ano que vem, o Cruzeiro não pode ter erros. E, segundo eles, né, o Cruzeiro precisa de um goleiro experiente para ser esse cara aí, substituto imediato do Fábio, sendo que a experiência Lucas França este ano não deu muito certo, né? Quando o Lucas França entrou, ele não teve, assim, grandes atuações e tal, então o Cruzeiro quer um jogador mais experiente para esse setor. E o que eles falam é o seguinte, Duda: hoje o Fábio tem 41 anos, o ano que vem ele vai fazer 42. A possibilidade dele aposentar ao final da temporada com o Cruzeiro subindo para a primeira divisão é muito grande. Então eles querem preparar um goleiro jovem em 2022 para que ele possa, com a experiência do Fábio e com a experiência do Jailson, ser muito bem capacitado para assumir a função de goleiro principal do Cruzeiro em 2023. A gente não sabe quem que vai ser esse jovem, se o Cruzeiro vai contratar um goleiro aí no mercado mais jovem para trazer e virar esse terceiro goleiro aí em 2022, mas o Cruzeiro hoje tem peças como o Vinícius, tem alguns meninos da base, lembrando que a possibilidade é muito grande do Lucas França ser negociado, ser emprestado novamente pelo Cruzeiro, para ganhar mais experiência. Mas, de qualquer forma, eu também fico com você. Eu acho uma contratação um pouco complicada, né? Sentindo uma explicação não muito lógica, né? Porque como é que você vai preparar um goleiro jovem sendo que ele não vai jogar em 2022? Mas, de qualquer forma, essa é a intenção do Cruzeiro, né? Ter dois mestres, vamos dizer assim, para ensinar esse goleiro jovem para 2023, 2024, porque também ninguém sabe quando que o Fábio vai parar, né? Mas lembrando que o contrato do Jailson é de apenas uma temporada e, como o Pedro disse, vamos lá a São Paulo para saber mais informações e detalhes desse Jailson de 40 anos que chega ao Cruzeiro. Pois é, ele tá no Palmeiras desde 2014 e eu conversei com meu amigo Pedro Marques, que é repórter setorista do Palmeiras no Grupo Jovem Pan, e ele traz pra gente o que viu de perto do Jailson nesses últimos anos. Fala, Pedro. Fala aí, pessoal da Rádio Super, saudação aqui de São Paulo, um forte abraço para todos vocês e vambora falar do Jailson, a mais nova contratação do Cruzeiro e que deu o que falar, deixou a sua marca aqui pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma passagem muito vitoriosa, aquilo que a gente chama de um verdadeiro multicampeão, já que foram 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Libertadores e ainda um título estadual conquistado em 2020 na última temporada. Desses títulos todos, Jailson foi o grande nome da conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. Naquela altura, ele teve a grande responsabilidade de assumir uma posição deixada pelo ídolo Fernando Praz, que foi convocado primeiro para as Olimpíadas de 2016, depois se machucou, foi um grande problema para o departamento médico, e aí entrou um tal de Jailson, muito desconhecido, demorou para aparecer no cenário futebolístico, foi contratado aos 33 anos de idade pela equipe do Palmeiras e deu conta do recado. Ali ele literalmente fechou o gol, foi um dos grandes nomes daquela campanha do Palmeiras, eu acho que um dos grandes responsáveis pelo título, aquela época conduzido pelo Cuca, hoje técnico do Atlético Mineiro aí em BH, e foi um grande momento, né? Acho que foi o grande momento da passagem do Jailson nesses 7 anos que ele tem de Palmeiras. Depois voltou o Fernando Praz de lesão, o Palmeiras foi ao mercado e trouxe um goleiro muito promissor, que é o Everton, né? Naquela altura o Everton tinha 29 anos de idade, defendia as cores do Atlético Paranaense, e não vou dizer que o Jailson perdeu espaço, mas ele precisou entrar nesse rodízio de 3 grandes goleiros. O Palmeiras tinha, portanto, Fernando Praz, o Everton e Jailson. Em muitos momentos o Everton, que hoje é goleiro de seleção, foi o terceiro goleiro, ficando atrás do Jailson nesse rodízio, para vocês verem a importância e a qualidade desse jogador que agora chega à equipe do Cruzeiro. E é aí que eu acho que entra 2 pontos pelos quais eu acredito que o Cruzeiro, a equipe celeste, fez uma boa escolha. Primeiro, o Jailson é um jogador de grupo muito querido pelos companheiros de time, pelos funcionários do Palmeiras. Além disso, eu acho que ele tem aquela experiência necessária que o Cruzeiro vem procurando para o seu vestiário. E segundo, aquilo que a gente vem ressaltando, a sua qualidade técnica. Tem tudo para ajudar o Cruzeiro em momentos que o Fábio aparecer fora de combate. Foi muito útil nessa temporada para a equipe do Palmeiras, mesmo estando aí
no final de carreira, 40 anos de idade, essa coisa toda. Eu acho que é isso. O quarentão Jailson preenche as qualidades que o Cruzeiro busca no mercado, um segundo goleiro de qualidade, apesar dos 40 anos, da idade avançada, experiente e muito bom de grupo, algo que o Cruzeiro vem buscando nesse mercado da bola. Então é isso. Jailson da Massa, como é chamado aqui pelo Palmeiras, chega ao Cruzeiro. Boa sorte, sucesso pra ele e um forte abraço pra todos vocês da Rádio Super. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, Pedro, trazendo todas as informações, né, Pedro? E aí tudo bem, acho que é até justificável esse bom de grupo, o Cruzeiro realmente precisa disso, essa experiência de ajudar, como o Josias disse, outros goleiros, os futuros goleiros do Cruzeiro. Nesse aspecto é justificável, mas eu ainda vou ficar com o pé atrás. Tá falado. Josias, a gente volta daqui a pouco para um destaque no Cruzeiro. Algo mais, Jô? Só para recapitular, né? São 10 contratações. Vamos lá passar rapidamente. O Cruzeiro contratou o Jailson, goleiro, né? Temos aí 2 zagueiros agora, o Sidney e também o Maicon Roque. Lembrando que o Matheus Silva, jogador do Ituano, ele não foi anunciado ainda, mas é uma contratação do Cruzeiro. Então são 3 zagueiros. Temos o lateral direito Pará, contratado. Então aí já formam 5 atletas, temos 2 volantes, que é o Pedro Castro e também o Felipe Machado, aí já são 7, e temos o Fernando Neto, meio campista que veio do Vitória, mais também o João Paulo que estava no Atlético Goianiense, aí temos 9 jogadores e o atacante Edu, são os 10 nomes do Cruzeiro, o Cruzeiro se aproximando de um time de reforços, Pedro Abílio.